Hoje é dia de misofonia aqui no domingo da live do Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido. Nacional já caiu por terra, preciso até mudar o nome, mas no fim, porque está se internacionalizando. Mas de qualquer jeito, nós combinamos que dentro dessas lives, todos os domingos que expressam nosso trabalho voluntário, a gente hoje ia fazer uma live sobre misofonia. Lembrando, Novembro Laranja tem 3 pilares. O mais antigo, como se fosse o irmão mais velho, é o zumbido, que todo mundo que me conhece está acostumado. Mas o segundo, o irmão mais novo aí, a misofonia, e o outro que veio depois, a hiperacusia. E dentro desse mês inteiro de conscientização, nós temos 3 datas especiais. 11 de novembro, que é amanhã, é o Dia Nacional de Conscientização sobre Zumbido. Dia 12 é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Misofonia e dia 13 é o Nacional de Conscientização sobre a Hiperacusia. Então, vamos entrar nos 3 principais dias comemorativos do mês inteiro, onde a gente reforça todas as informações sobre entendimento, diagnóstico e tratamento do trio. Tá bom? Então, boa tarde a todos que estão me cumprimentando, estão se cumprimentando, sejam todos bem-vindos. Vou até fixar o comentário aqui sobre o tema de hoje para a gente dar ênfase, tá? Já falei aqui com a equipe também que hoje elas vão priorizar as conversas aqui sobre misofonia. Se não, né? Combinado tem que ser combinado, senão a gente perde a credibilidade. Então, a gente fica à disposição para ajudar vocês em relação às dúvidas. E eu vou começar colocando... Ô, Tininha, que bom que você veio aqui para dar uma força, né? Como a gente combinou nesse tema aqui da misofonia. Então, vamos pensar, começando a definição aqui. O que é misofonia? Miso, aversão, raiva, ódio. A gente tem todo um conjunto de sentimentos que vazam, extravasam quando a pessoa tem misofonia. Aversão a quê? Fonia, a sons. São sons normalmente que fazem parte do nosso dia a dia, não são nada esdrúxulos, acabam provocando uma reação muito desconfortável para as pessoas que têm. Levanta a mão para mim aí, ou põe um eu, ou põe alguma coisa. Quem percebe que sofre de misofonia? Sons, por exemplo, feitos com a boca. Mastigar de boca aberta, mascar chiclete, deglutir, ó, tudo som baixo, tem nada estrondoso aqui nos que eu vou citar, mas que são muito desgastantes para as pessoas. Celibela já tá falando aqui, sou misofônica, né? Você e praticamente 17% das pessoas. As pesquisas variam de 8% a 17%. Então não é uma informação para a gente jogar no lixo. Pelo contrário, hoje é live para a gente dar ouvidos à misofonia e às pessoas que sofrem com ela, tá? Aproveitando aqui e lembrando de realçar a importância do trabalho de equipe, hoje junto com o trio de fonoaudiólogas queridas, a Flávia Santos, Annelise Uriano e Heloísa Helena, e da doutora Ana Lúcia Tourinho. Então vamos em equipe ajudar vocês, a princípio no foco hoje de misofonia. Quênia também, né? Tem bastante. A Tininha, a Celibela, o Pedro, eu já tive depois que entendi a origem, aceitei e desapareceu. Opa, conta mais, Pedro, quero saber como é que é esse trabalho de aceitar e desaparecer. Eu particularmente adoro isso, mas quero saber da sua experiência. Por quê? Pensando pra mim, quando eu tô na dúvida de alguma coisa, não sei, a minha mente é um negócio assim, espalha 1502 opções. Das 1502, lógico, algumas são boas, outras são horríveis. E daí eu começo a pensar, não, mas e se for essa ruim, o que é que pode acontecer? E a minha mente não para, não sei se a sua é igual. Mas a ideia é que muitas vezes, a hora que eu entendo, alguém me explica ou eu leio e faz sentido, encaixa alguma coisa com outra,
muito em mim, muito da aflição, da angústia, das dúvidas. Nossa, encaixa e de fato muita coisa faz sentido, tá? Então vou dar um exemplo que não tem nada a ver com misofonia, mas há um ano atrás eu tava tendo umas arritmias. Eu sentada trabalhando aqui dava umas palpitações, aliás, né? E daí fui num super amigo meu, cardiologista, top, tal. Fui fazer todos os exames, ele olhou pra mim e falou assim: Tani, tem uma coisa que atleta tem, que é a arritmia do coração normal. Eu falei, nunca ouvi falar, Marcelo. Mas só o fato dele ter me explicado fez com que, às vezes que eu sentia isso e achava que tinha um problema maior, realmente, nossa. Então, cognitivo para mim ajuda muito a modular os meus sentimentos. E eu tô botando esse exemplo pessoal porque na misofonia, que a gente vai evoluir aqui ao longo da live, os sentimentos são muito exacerbados. E não dá para ter a menor dúvida que essa exacerbação da raiva prejudica demais a qualidade de vida, tá? Então, por isso eu vou aproveitar aqui para lidar com essa informação. Ana Paula Freire também tem misofonia, Celibela falando muito irritantes esses barulhos. A Ana voltando aqui desde pequenininha, eu lembro pelo menos desde os 6 anos de idade. Ana, vamos aproveitar e pegar esse gancho que você me deu. Eu diria que uns 90% ou mais das pessoas que eu atendi com misofonia começaram na infância ou na adolescência. Elas lembram de coisas do passado, por exemplo, a mastigação do pai ou da mãe, ou a avó tomando sopa, já fazendo um barulho diferente, ou o irmão mastigando de boca aberta, às vezes de criança, de pirralho, etc. Elas lembram. Só que na época lá da infância, muita gente não tem essa noção, os pais não têm noção, e daí fica como a chata, a antissocial, a ranzinza, que não quer, a reclamona, né? Mas de fato, se a gente olhar a linha do tempo, Ana, de fato muita gente é que nem você, tá? Mesmo que tenha a consciência só na vida adulta, puxa lá de trás coisas, putz, eu já era assim e não sabia, tá? Então vamos voltar aqui que eu comecei só a falar dos sons de boca, que são muito comuns como potenciais provocadores, gatilhos de misofonia, tá? Então citei alguns exemplos. Eu tinha um paciente que se incomodava com passar o fio dental. Olha só o tamanho, né, o volume do som, mas evocava uma coisa muito forte nele. A deglutição, eu já tinha falado, pessoas que juntam aquela babinha aqui, né, aquela saliva que vai espessando, pessoas que antes de abrir a boca para falar qualquer coisa, fazem alguma coisa assim, tá? Então, vários com boca. Com o nariz, fungar, roncar, suar o nariz, são vários exemplos. Com os dedos, digitar, tamborilar os dedos aqui na mesa, mexer chaves com a mão, um molho de chaves, mexer gelo no copo, estalar os dedos, e com os pés, arrastar chinelo, andar de salto alto, seja alguém, seja a própria pessoa, seja vizinho de cima. E para uma minoria das pessoas, animais, sejam latidos, miados ou piados. Escreve aí para mim quem de vocês tem incômodo com sons, incluindo os de animais. E mais raro, eu já falei dentro da linha, né, dessa linha aí de opções de gatilhos, os animais são mais raros na lista que eu vi. Mas já vi gente exclusivamente com gatilho de cachorro, a ponto de querer matar o cachorro. E pior do que isso, pessoas que se mudaram de casa repetidas vezes por causa de barulhos de latidos da vizinhança. E isso sempre foi muito dolorido para mim, porque a gente imagina que às vezes a pessoa vai lá para o apartamento dos sonhos, ou a casa dos sonhos, ou o que dá, e ela tem na cabeça a ilusão de que não vai ter cachorro, né? Então eu sempre olhei com isso
falando assim, pensando aqui internamente, nossa, que angústia da pessoa, né? E que vulnerabilidade de achar um lugar que seja apropriado para várias coisas, inclusive para o bolso, podendo ter cachorro em qualquer lugar, porque essa é uma coisa que não dá para você ver quando você tá lá, né? Então, muito, muito complexo esse meio de campo, né? Por isso que eu respeito. Mas na linha final ali da misofonia tem os próprios gatilhos, porque a enorme maioria se incomoda com sons alheios, mas uma minoria também com o som da própria voz. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Então, se a gente tiver um mínimo de empatia, entra no ambiente do outro e sai. Eu tenho muita empatia. Eu sinto outro aqui. Falei, gente, deve ser horrível. Horrível. Tá? Então, realmente, hoje é dia de dar ouvidos para misofonia. Tá? E o que vocês quiserem contar, desabafar, chorar ou compartilhar de coisa boa, vai ser ótimo. Voltando aqui. Era de uma pessoa de minha família que na mastigação me irritava sobremaneira. Depois vi que era mais uma irritação com a pessoa do que com o barulho em si. Perfeito esse insight. Eu vejo, gente, nas pessoas que eu atendo, quando é uma coisa de filha com mãe e pai, ou filho com mãe e pai, muitas vezes o incômodo com o som da mastigação ou do chiclete mastigando, ou da respiração ruidosa, tal, tem muito a ver com sentimentos embutidos de pais para filhos. Porque, gente, todo mundo aqui é filho de alguém, né? E eu que tive pais, assim, que eu gostava, admirava, né? Fui bem tratada, fui amada, acho que não tive dúvida disso. Meu, que filho que não tem um pega com o pai ou com a mãe? Ou porque sentiu medo, ou porque sentiu raiva, ou porque se sentiu injustiçado. Quem não? Quem não, né? Então, realmente é algo que, acompanhando uma pessoa que fez terapia para misofonia e falando com a psicóloga, para mim ficou muito, muito claro que essa relação pais e filhos na infância pesa muito em cima do desconforto, da raiva que a parte sonora evoca nas crianças, tá? Fiquem com isso na cabeça e vamos ver para quem que faz sentido isso. Vamos lá. Tininha falando, o primeiro passo para curar é saber o que é misofonia. Básico, porque quando você não sabe o que é, você não sabe o que você tem. Se você não sabe o que você tem, não faz diagnóstico, ninguém vai em busca de um tratamento adequado. Perfeita, perfeita como sempre. Vamos lá, que mais que já entrou aqui? A Celibela acrescentando, pessoa comendo biscoito de polvilho, pipoca, maçã, verduras eu não cheguei a ver, amendoim, com certeza. Batatinha de chips no cinema, de salgadinho, abrir no cinema e um negócio que fica tanto mascando quanto mexendo no saquinho. São outras coisas que enlouquecem. Exatamente, a Ana falando aqui, basicamente só na família. Eu comia embaixo da mesa para não ver e ouvir menos e todos me xingavam. Ó, a Ana tá mega colaborativa aqui, chegando aqui, gostei de ver. Olha só, ela tá colocando uma coisa muito comum em quem tem misofonia. Ao pé da letra, a versão é aos sons, misofonia. Mas muitos misofônicos, eu não saberia dizer a taxa, tem uma questão visual também, que quando eles estão, por exemplo, num restaurante, tá com a pessoa aqui na frente, mas tem outras mesas ali, só de olhar para o fulano ali no ângulo, que tá lá na última mesa e eu não posso ouvir, só de ver o movimento da boca, a informação visual chega para a pessoa como uma informação auditiva e funciona como o mesmíssimo gatilho dela tá ouvindo a pessoa mastigar na frente dela. Tá? É muito, muito comum. Então, olha lá, entrava embaixo da mesa para não ver e para ouvir menos, tá? Então, assim, olha, a vida de misofônico realmente não é fácil. A gente fica assim,
envolvida emocionalmente em tentar ajudar. E vou contar aqui um negócio que tá me vindo na cabeça agora. Acho que no... será que a gente já tava eu não lembro se a gente já tava na pandemia ou foi um pouquinho antes. Mas eu lembro que em alguns novembros laranjas, né, como o que a gente tá agora, barulho de vassoura, Jaqueline, essa é uma da lista mesmo. Em alguns novembros laranjas, eu fiz uma sequência de lives com pessoas que tinham misofonia e tinham se libertado da misofonia, né? E eu achei super legal a ideia, super legal. Cada um deles tinha uma história diferente para contar, mas todos eles passaram por entrar em alguma memória traumática doída por técnicas diferentes, entrar, conscientizar e ressignificar, tá? E aí eu achei muito legal ter essa iniciativa de convidar as pessoas. Achei mega legal que quem eu convidei aceitou há uns anos atrás, né? Porque sozinha a gente não faz nada. E aí, sabe que na live tinha gente reclamando, no chat, tinha gente reclamando que ou eu ou a pessoa que estávamos explicando, né, com o coração aberto, que a gente ou falava alto, ou que o S incomodava. E eu aceitei isso numa boa, né, porque é muito difícil agradar todo mundo. Mas olha só que contrassenso, quando a gente quer mostrar caso bom, não só os gatilhos incomodam, como às vezes a gente gera raiva nas pessoas que estão no sofrimento, vendo outra que se libertou e ela ainda não. Veja se isso faz sentido para vocês, né? Porque eu particularmente, quando me coloco como uma paciente de qualquer problema de saúde que eu tenha, a ideia é justamente essa, o que eu posso fazer de melhor para contribuir com o meu quadro. O que eu posso fazer de melhor? Mas se eu me ponho num lugar, deixa eu sentar no sofá aqui, reclamar da vida, me juntar com outras pessoas que adoram reclamar da vida e a gente fica naquela sintonia de dor, compartilhando só o sofrimento e ninguém olha para o que a gente vai fazer de diferente. Essa é a garantia de que a coisa não vai para frente. Essa é a garantia de que a coisa não vai para frente. Deixa eu voltar para uma pergunta aqui. Vicky, tem como se libertar? Meu Deus, preciso. Vou te explicar um negócio. Antes de eu focar na misofonia, de eu abraçar a misofonia também, eu comecei abraçando o zumbido há 30 anos atrás. E eu vou te contar para fazer muito sentido. Quando eu abracei o zumbido, era rótulo. Não tem o que fazer, não tem cura, aprenda a conviver e papapá, só miséria. E é o que eu falo hoje, passados 30 anos, eu falo, graças a Deus que eu não me conformo com determinadas coisas. Porque não tem um pingo de sentido você achar que qualquer coisa da medicina nunca vai ter cura. Pensa comigo, não tem um pingo de sentido. Então, se não tem sentido, não vamos pensar assim, tá? Então, aos poucos começam a aparecer as pessoas que saem da média, que fogem da média porque elas são melhores, tá? Porque elas conseguiram melhorar ou se curar, que é a melhora total, sem recaída, fazendo XYZ que às vezes nem a ciência ainda tem esse conhecimento ou tem essa publicação. Então, quando a gente vai ouvindo essas minorias de pessoas e juntando, a gente vai vendo que faz sentido. Mas simplesmente ninguém se motivou, ninguém saiu do paradigma zumbido, não tem cura, não tem o que fazer, papapá. E uma das coisas que me fizeram abraçar a misofonia é que eu enxerguei, assim eu enxerguei o paralelismo com o zumbido, tá? Então, de fato, zumbido, misofonia e hiperacusia, que hoje andam juntas no Novembro Laranja e que a gente entrega mais conteúdo especificamente nesses 30 dias, tem tantas semelhanças, para mim, que vivenciei cada um deles, eu falei, gente, eu tenho que fazer o povo enxergar isso.
Então, Vicky, eu também tinha essa noção de que, nossa, misofonia não tem cura. Então, a gente precisa, como médicos, como profissionais de saúde, a gente precisa fazer o desconforto nesse nível abaixar para um desconforto menor, para que a vida flua, a qualidade de vida se restabeleça e a pessoa possa fazer coisas básicas do dia a dia, como comer, né, fazer uma refeição em conjunto, ir para um restaurante sem ficar sofrendo, né? Poder ter uma vida em casa sem ficar se torturando por causa dos vizinhos, tá? Então, a minha ideia, quando eu comecei com a misofonia, era essa: diminui o sofrimento e já é alguma atuação digna de nota. Mas eu falo, como eu sou muito sortuda, talvez eu atraia, né? Aí começaram a aparecer determinados relatos de cura de misofonia. E sempre que eu sei de um caso, eu vou atrás e pergunto se quer falar comigo, se quer me entrevistar, se eu posso entrevistar. E daí, entrevistando essas pessoas, eu fico com mais clareza do que aconteceu em cada caso, tá? Então, a primeira que eu entrevistei foi a Alice Muraro, tá? Ela contou a história na época, tem uma live gravada com ela. Ela contou a história na época de ter se tratado por uma técnica que chama HQI, que agora não tá me vindo exatamente a sigla. Homeostase quântica, o I não lembro mais. Mas assim, ela foi fazer um curso, tá? Ela com a misofonia foi fazer um curso de HQI, que se não me engano eram de 2 anos, onde ela aprendeu um conjunto de técnicas de como lidar com problemas outros. E aí, no decorrer desse curso, sem querer, ela foi melhorando da misofonia. Aí ela virou instrutora de HQI, foi nessa época que eu a conheci, fiz a live com ela, contou a história. O outro que eu entrevistei foi o Alex Mota, mega dedicado à época a divulgar a misofonia. Ele se curou, se não me engano, em 2019, que foi a última vez que eu conversei. E ele fez um conjuntaço de medidas, de tratamentos, sempre tentando, que incluíram, assim, o topo do que ele achou que foi bom para ele, foi a terapia cognitivo-comportamental junto com o... como é que chama? EMDR. Uma técnica em que você faz um movimento oscilante dos olhos numa determinada velocidade e isso com repetição vai conectar melhor o cérebro, o hemisfério direito e o esquerdo do cérebro através do corpo caloso. Você tem liberação de determinadas memórias traumáticas associadas ao tema que você está tratando, e a hora que essa memória que está lá no submundo do seu subconsciente ou do seu inconsciente é liberada, você é obrigado a lidar com ela, olhar para aquele negócio que não foi bom e de uma outra maneira ressignificar. Então o Alex foi nessa linha. A Abigail Aquino, querida, que muitos de vocês devem conhecer, já falou aqui com a gente, também sozinha na rede de apoio que ela coordena. Aqui, parou na resposta. Vicky Gomes está recebendo uma resposta longa, hein? Se bobear, é capaz dela estar aí também. Ela já falou muito do quanto ela tratou e achou que, com várias opções, e achou que o top para ela que fez diferença foi reprogramação cerebral. Então, também muita consciência sobre os gatilhos e trocar o jeito de reagir. Por exemplo, uma dica que ela falou que recebeu e que foi muito legal, quando ela ouvia um gatilho, por exemplo, de mastigação, ficava nervosa, sentia um mal-estar, ela levantava e dançava, para quebrar padrões cerebrais de reagir sempre do mesmo jeito. As pessoas que têm misofonia precisam entender que o mundo não existe para gerar misofonia nelas.
Ninguém vai comer uma maçã na sua frente, ou ninguém em sã consciência vai comer uma maçã na sua frente exclusivamente para te provocar, tá? Então, pessoas gostam de maçã, é um alimento saudável, mas é crocante e faz barulho. Então, a questão de trazer o protagonismo para si, falar, eu preciso melhorar o meu padrão de respostas à misofonia. Eu não preciso tirar as maçãs do mundo, tá? Porque isso é mais difícil. Então, trazer esse protagonismo e colocar como é que eu melhoro a minha reação forte, abrupta, incontrolável e indesejável ao som da mastigação da maçã, tá? E dentro dessa linha de raciocínio, ela foi brilhantemente orientada pela Vivian Cavalcanti a fazer mudanças de padrão. Então, você ficar nervosa, levantar e dançar, pensa na coisa menos provável que você ia fazer, mas você faz um desvio de rota nessa neuroplasticidade do cérebro incrível, incrível, tá? A Márcia foi uma que eu entrevistei também, era psicóloga, né? É psicóloga, e ela acabou com todo o conhecimento de misofonia, não foi suficiente, né? Todo conhecimento psicológico, né, da mente, mas ela melhorou com terapia feita por uma outra colega, tá? Então, essa questão de lidar com eu tenho os meus gatilhos e com alguma das técnicas feitas pelos outros ou novas, é importante, quebra o padrão de reflexo condicionado que determinados sons criam em vocês. Senão a coisa não vai para frente, tá? Deixa eu só evoluir um pouquinho aqui, Vicky, se tiver ficado alguma dúvida eu volto aqui. Há muitos tratamentos e muitos casos de cura. Não podemos desistir da busca do tratamento e de cura. Perfeito, Tininha. Inclusive, eu vou te fazer um convite. Vamos aproveitar que a gente tá no Novembro Laranja com foco, né? Porque a vida é cheia de outras coisas. E se você conhecer mais alguém que se curou, me avisa, me coloca em contato. Vamos ver se a gente consegue firmar esse compromisso aqui nessa live, tá? Porque a Karenina, que a gente já comentou um pouquinho dela aqui, eu tô com um combinado com ela que não tá rolando ainda, mas 2025 vai rolar, que a gente vai trabalhar num esquema diferente, dela escrever essa pesquisa dos relatos de casos de cura de misofonia. Do mesmo jeito que a gente já escreveu relatos dos 80 primeiros casos de cura do zumbido, que ninguém acreditava, mas a gente inaugura a literatura. A gente precisa escrever esse dos primeiros casos de misofonia. Veja se vai fazendo sentido para vocês. Tem coisas para mudar, porque as coisas sempre mudam, na verdade, mas tem coisas para mudar e na publicação científica ajudar a abrir a cabecinha dos profissionais de saúde para que primeiro eles mudem de ideia e eles comecem a propagar informações um pouquinho mais otimistas, sem sair do realismo que o tema merece. Mas quando todo mundo só fala mal de um negócio, quem é calouro, acabou de começar ou cair a ficha ou descobrir de misofonia e vai lá para grupos, vai lá para o Google, vai lá para o chat GPT, fala, gente, que coisa trágica essa questão de misofonia. Mas lembra, sempre tem gente que é diferente da média e é com essas pessoas que a gente tem que aprender, tá? Vamos lá. Quem mais? Aí, que bom, mais gente falando aqui pra Vicky Gomes, ó. Tem sim tratamento para misofonia, necessidade de uma avaliação otorrina inicialmente, é isso aí. Então, vai sair dessa live com a informação de que não é só da minha boca, de outras pessoas que estão aqui, com certeza, não só de mim. A Tininha tá falando, a melhor conquista foi a doutora Teninha abraçar a misofonia em 2012, é isso aí. Eu abraço, olha, minha trajetória de vida hoje eu reconheço. Sempre foi assim e eu não tinha consciência. Eu abraço as minorias, sempre abracei as minorias.
Flávia pro Pedro, bacana sua experiência em compreender a origem. Entendo sempre que a cura vem pelo se propor a se desprender e entender as coisas que nos fazem mal. Yes, garota, isso aí. Vamos lá. Alice foi com a física quântica HQI, é isso aí. Homeostase quântica informacional. Pronto, é a informação que eu tô lendo atrasada. Tininha, que relato maravilhoso, é isso. Ok, para quem tá fazendo pergunta de zumbido hoje, o tema é misofonia, tá bom? A gente fez todas do ano sobre zumbido, hoje a gente tá dando ouvidos à misofonia. Vamos lá. Então, ninguém vai ficar aqui desamparado, mas o zumbido tem espaço todos os domingos no nosso ano. Hoje a gente fez semana passada a gente fez um combinado para hoje e eu gosto de cumprir combinados, tá? Ó, Tati, eu tenho pavor de barulho de passarinho em gaiola que não para de piar o dia inteiro. Calopsita, então, meu Deus, que desespero. Só de falar me dá ansiedade. Vamos pegar um gancho para dar para olhar um outro lado da misofonia. Passarinho em gaiola. Olha que coisa emblemática. Tati, eu já peguei, acho que alguns pacientes com o mesmo incômodo. O passarinho em liberdade não dá esse mesmo desconforto. Então, o que a pessoa junta? O som tem um piado. O significado tá preso, tá sofrendo. É que nem cachorro, que o dono foi embora, saiu, e o cachorro fica latindo sem parar. Tem o som e tem o significado que a gente coloca. E se você, Tati, for que nem eu, que ama uma liberdade, dá um valor enorme para a liberdade, estar preso, não tenha dúvida que vai mexer no significado que você dá. Então, tenta separar. Na nossa cabeça tem a via auditiva. Por aqui só entra informação sonora. Só que ela não vive sozinha. Ela se conecta com outras vias cerebrais não auditivas. A questão do sistema límbico, do nosso centro das emoções, é assim, ó, é grudado. Por isso que, se a gente sair do tema do desconforto aqui da misofonia e pensar numa música, né? Que todo mundo ouve música. E tem músicas que, nossa, gente, música do primeiro beijo, a música do casamento, a música... Gente, é uma delícia. Pode ter a multidão falando do seu lado, começou, você pimba. Você agrega o som ao significado. Assim como se começar um pancadão em algum lugar, eu já falei, putz, ferrou. Pego o som, já agrego o significado, já ponho no negativo e já quero sair, né? Então, nós todos somos assim. O juntar o passarinho com o preso na gaiola, que é o significado, pode dar um samba muito pior do que o passarinho sozinho, tá? Outra coisa, eu sempre tive curiosidade de saber por que a misofonia é um desconforto tão seletivo, tão seletivo. A pessoa se incomoda com mastigação, com mascar chiclete, com tomar sopa e fazer barulho, mas ela não tá nem aí quando ela vai para uma balada onde o som, de fato, tá forte. É completamente detalhe, né? E algumas delas me falaram em momentos separados, mas doutora, isso é falta de educação. Eu nunca faria isso. Eu fui criada diferente. E daí eu entendi com elas que existe o som, a informação de via sonora. Lá o que entra é só som. E existe o julgamento. Então, quando determinado som cai no julgamento da pessoa, nossa, que feio tomar sopa fazendo barulho. Que feio. Aí você vai lá no Oriente, na China mesmo, e as pessoas tomam sopa fazendo barulho para demonstrar que elas gostaram. Então a informação sonora do barulho na sopa tem outro julgamento.
E isso vale para o zumbido. O zumbido é um som, ponto final. Apito, chiado, cigarra, grilo, vou só fazer um link. Mas aonde que ele vai comprometer as pessoas? Em qual julgamento aquele som vai... Com qual julgamento aquele som vai ser associado? Então, se é um perigo em potencial, pode ser um tumor, pode deixar a pessoa surda, pode incapacitar a qualidade de vida, aquilo vai ser prioridade para o cérebro perceber. Agora, se for lá na Índia, que nem o Jonathan Hazel foi, deu uma palestra lá em 1953, ele falou, mas aqui os hindus acham que ter zumbido é um sinal de que os deuses estão falando com você, que você foi um escolhido. Então vai achar que zumbido vai causar o mesmo sofrimento? Zumbido vai ser, informação sonora, vai ser associado a algo de destaque, de status. E o sofrimento não é a mesma coisa, tá? Então, o que eu tô tentando mostrar para vocês, através de exemplos normais da música para todo mundo, ou de zumbido, ou de misofonia, é o jeito cérebro de ser e reagir às informações sonoras. A reação tem a ver com o que a gente carrega aqui dentro por inúmeras experiências do passado. Inúmeras, tá? Viu, Tati? Então, resposta longa para a sua pergunta, mas já puxando aqui para outras informações. Existem muitas coisas bacanas mesmo, mindfulness, reprogramação neurolinguística. O importante é estar com um profissional que te acolha, respeite e ajude a caminhar. Perfeito. Vamos lá, o que mais? Informação importante, ninguém faz o barulho para incomodar, o misofônico é que se incomoda com os barulhos. Tininha, eu tive alguns pacientes que falavam assim, nossa, mas meu irmão é uma peste, só porque eu tenho misofonia, ele fica comendo maçã do meu lado. Ok, pestes existem, entre irmãos principalmente, né? Mas a princípio, a ideia não é que haja uma provocação, tá? Pode ser genético? Sim, pode ser genético. Olha só, uma das nossas pesquisas de 2015, a gente encontrou uma família do Nordeste de 3 cidades diferentes que, em 3 gerações, haviam 15 pessoas com misofonia. Então, 15 é muita gente. Nós conseguimos entrevistar 12 dessas 15. As outras 3 não ficaram acessíveis a gente. E nós vimos que quando tinha uma mulher com misofonia, todos os filhos, 2 ou 3, né, tinham misofonia também. Quando existia um homem com misofonia, e tanto ele tinha filhos com como filhos sem misofonia. A gente achou esse achado ficou feio. A gente achou esse dado interessante, colocou na mão de uma geneticista aqui de São Paulo, da USP, uma querida, Regina Mingroni. Ela olhou, ela falou assim, Tani, o padrão mais parecido com isso que você está me mostrando é o padrão de herança dominante, herança genética dominante. Porque se tem um dos pais, a chance do filho ter é maior, tá? Porém, ela não se encaixou perfeitamente nesse critério. Então, parece que... Aí, por causa dessa nossa pesquisa publicada em 2015, o Laboratório de Misofonia de Amsterdã nos fez um convite em 2019 para analisar a parte genética dessa nossa amostra das famílias da família do Nordeste, tá? Isso tudo tinha sido descoberto porque uma paciente dessa família veio aqui para São Paulo fazer consulta comigo. E quando eu estava conversando comigo e ela falando assim que um dos incômodos era virar o gelo no copo, ela falou assim, eu e minhas irmãs somos assim. Quando a gente tá com os nossos maridos e um começa, a gente já fuzila com o olho. Eles já sabem que não dá para rodar gelo na nossa frente. E eu falei, como assim suas irmãs? Né? Ela contando o sofrimento, eu, como assim as suas irmãs? E todo mundo com o mesmo gatilho, né? E foi assim que ela me contou a história e numa abertura linda, maravilhosa, você me põe em contato com as suas irmãs?
E aí uma das irmãs falou assim, doutora, todos os meus 3 filhos têm isso. Então, o que aconteceu? Voltando para o padrão genético. A gente tem indícios de que tenha um componente genético. O laboratório de misofonia de Amsterdã propôs fazer uma pesquisa e depois a menina que ia fazer o doutorado com isso, não deu certo, entrou a pandemia, não deu certo, infelizmente. Mas a questão é que dentro desse processo de atendimento dos pacientes, eu vou dizer que quase metade dos pacientes que eu atendo, e eu pergunto da família consanguínea ascendente, então pais e avós, às vezes tem pais, às vezes tem tios, às vezes tem irmãos, tá? Então tem que ficar atento a essa possibilidade. A outra possibilidade, porque não houve encaixe perfeito com padrão de herança autossômica dominante, é que filhos imitam os pais. Então, numa mãe que tinha um filho quando a gente entrevistou, tinha um filho de 11, um de 9, um de 2. Com 2 anos, a mãe falou assim, com 2 anos ele já tampava os ouvidos com a mão. E aí entrou essa variável, putz, será que crianças estão imitando os pais? São os últimos a chegar na família, já tem 2 irmãos e a mãe com misofonia não naturaliza essa informação? Veja se faz sentido para você, Jaqueline, que foi a dona da pergunta aqui, tá? Então tem muita coisa pra gente olhar com mais carinho aí pra misofonia, tá? Beleza. Tininha aqui, vendo você de novo. Lembra, depois a gente conversa fora da live. O que você tiver aí de informação do grupo, do Facebook ou o que for, tá? Vamos lá pra ver o quanto a gente arrecada mais pessoas que estão nesse estágio de se sentirem curadas, estão dispostas e disponíveis para a gente entrevistar e incluir na pesquisa, tá? Vamos lá, o que mais? Deixa eu ver. Ê, Kátia, tudo bem? Agora que eu te vi aqui. Vamos lá. Aqui, ó, vou aproveitar e perguntar o gancho da pergunta aqui. Zumbido persistente tem vínculo com Covid? Sim. Mas uma coisa que fez crescer demais misofonia nessa vida foi o lockdown. Não sei se vocês têm essa noção. Ter que ficar trancadinho dentro de casa com a família, mastigando, né? Fazendo refeições, foi um pega pra capar pra muita gente, tá? Porque as pessoas com misofonia tinham um alívio quando elas tinham liberdade de sair, né? Ou sai da hora da refeição e vai pro quarto, ou sai de casa temporariamente pra espairecer, tá? E o que acontece? Lockdown, a situação toda favorável para pessoas que estão obrigatoriamente convivendo junto. Às vezes aqueles problemas pais e filhos, como eu já citei. E aí, essa deflagrada no meio do medo, da raiva, do lockdown estar acontecendo e das pessoas estarem perdendo coisas preciosas da vida, gente, foi incrível o sofrimento adicional de quem já era misofônica, já sabia e daí, nossa, agora ferrou. Ou de quem não sabia que tinha e falou, tá difícil a vida nesse lockdown. A consciência dos incômodos, tá? Então isso aqui, realmente, a gente viu muita, mas muita associação. Kênia, percebo que meu filho também se incomoda com mastigação alheia. Pode ser genético, né? Já respondi. Beleza. Depois do zumbido, fiquei super sensível a barulhos de ronco, latido, som alto, barulhos e gritos. Esse é um dos motivos pelos quais a gente encaixou misofonia e hiperacusia, que são as duas hipersensibilidades auditivas, no zumbido. Porque eles andam em grupo, como quem faz parte de uma família, tá? Então é muito comum primos, irmãos, né, parentes andarem juntos. E é um dos motivos pelos quais a gente juntou tudo, tá? O Novembro Laranja, só recapitulando, ele nasceu em 2006 e a gente agregou
a misofonia e hiperacusia em 2017, no Novembro Laranja, tá? A outra coisa é que o tratamento de uma dessas condições pode ajudar as outras condições também. Então, a orientação, essa melhora cognitiva, a terapia sonora, alguns medicamentos, o mindfulness. Você pega uma informação de tratamento, ela tem potencial para abraçar o trio de sintomas. Então, quanto mais dos sintomas uma mesma pessoa tiver, mais importante é escolher um tratamento que abrace todos eles de uma vez, tá? Elis, obrigada por levantar essa bola. Importante as pessoas ao redor entenderem esse processo. Enviem a live para as pessoas que convivem com vocês. Aproveitem essa oportunidade. Sensacional, Flávia. A ideia é, muita gente com misofonia sofre sozinha, mas as iniciativas que a gente faz de divulgação, de conscientização, podem e devem ser enviadas para quem vocês acham que faz vocês sofrerem, mesmo sem querer. Colegas de trabalho. Olha uma situação complicada. A pessoa trabalha num ambiente com vários colegas de trabalho e tem alguém com rinite. Nossa Senhora, a pessoa que fica fungando, rinite sem tratamento. A pessoa que masca chiclete o tempo inteiro, tá? E a pessoa que fica balançando a perna na frente, no seu raio de visão. Lembra que eu falei que a pessoa com misofonia tem, às vezes, a informação visual de quem tá comendo lá 50 metros dela, aquilo chega absolutamente sintonizado com a informação sonora. A perna balançando também, tá? Chega essa visão integrada com a informação sonora. E, portanto, no ambiente de trabalho, onde existe uma hierarquia, as pessoas sofrem um pouco mais porque elas ficam com medo de chutar o pau da barraca como elas conseguem chutar em casa com familiares, porque familiar nunca vai deixar de ser familiar, né? Mas elas podem perder o emprego, elas podem ser comprometidas em avaliação, em meta ou sei lá, né? E aí o sofrimento acaba sendo muito maior. Pensando nisso, há vários anos atrás, mais de 10, a gente criou o SOS Misofonia, tá? Onde você manda um e-mail, né? A gente é do tempo do e-mail, anônimo, você preenche seus dados, pega o e-mail da pessoa que você queria informar, você escolhe quais sons te incomodam e a pessoa recebe um e-mail anônimo, quer dizer, partindo da gente, né? Mas anônimo para quem está deflagrando o e-mail, conscientizando que misofonia existe, que algumas pessoas são mais sensíveis a sons, que isso é um problema de saúde, não é frescura, que tem toda uma base anatômica e funcional do cérebro para justificar esses incômodos, tá? E daí a gente gera um aumento de conscientização. A live, do jeito que a Flávia tá lembrando, é exatamente isso. Então, clica no aviãozinho e manda, ou se não vier ninguém na sua cabeça agora, quando eu postar com a legenda, etc., dispara essa live para outras pessoas, tá bom? Muito bom, muito bom. Vamos para frente aqui. Quem mais? Perguntas de misofonia. Beleza, beleza. Aí fala pra... Olha, não tinha lido, hein, Tininha? Aqui, ó. Fala pra nós do SOS Misofonia, que ajuda tantos, principalmente no trabalho. Pronto, aí, ó. Sintonia. Vamos pra frente. Quem mais aqui? Interessante que o marido da Rainha Elizabeth inventou o gelo redondo, pois fazia menos barulho. Ela deveria ter misofonia para se incomodar, assim como o barulho do gelo na bebida. Vou até fotografar aqui, peraí. Não conhecia essa informação. Um gelo redondo, não sabia. Olha quanta coisa vai aparecendo das pessoas famosas, né, com misofonia. Aí, muito bom. O que mais? Acredito que os gatilhos... Ó, informação interessante. Os gatilhos também surgem porque um comenta com o outro. Por isso eu tento não ouvir quando comentam sobre gatilhos e também não falo quando meu sobrinho tá perto.
Vicky, você sabe que existe um jeito maligno de afetar as pessoas, que é conta uma história de alguém, verídica ou não, conta uma história pesada de alguém. Você vai ver como isso influencia as pessoas e elas ficam com medo de ter ou com medo, se já tem, ficam com medo de chegar no nível de peso que a sua história contém. Então sim, tá perfeito. Ficar comentando e, né, dando trela para um assunto repetidas vezes tem muito poder para mexer com sentimentos, sim. Perfeita essa colocação, adorei. O meu pai tem, a minha irmã também, e a minha filha mais velha também tem. A pequena de 7 anos até o momento não apresentou sintomas de misofonia. Quer mais informação do que isso, né? Ascendência, ancestralidade do pai, você e a sua irmã, mesmo nível aqui, e uma pelo menos para baixo de você, ó. 3 gerações com misofonia. Com certeza deve ter essa questão genética envolvida. E outras pessoas falando de família, tal. Minha filha foi adotada aos 7 anos, nunca se mostrou sensível a determinados sons. Hoje parece que ela me imita reclamando sobre alguns sons do meu marido. Ok, então isso seria um argumento, Ana, muito bom, para a gente ver que sem a carga genética, a própria convivência poderia ser um gatilho de provocação de incômodo. Perfeito. Vou lembrar aqui um assunto. Numa live outra que a gente fez, nós estávamos conversando com ginecologistas e falando de menopausa. O assunto era zumbido e hipersensibilidades auditivas na mulher com menopausa, tá? E daí ela falou que muitas pacientes de fato se incomodam, reclamam para gineco dos ouvidos sensíveis, tá? E eu, por outro lado, já tinha aqui percebido na minha experiência de otorrino, né, que, muitas mulheres que eu tô recebendo atualmente, em paralelo com as da misofonia que falam de uma coisa desde a juventude, como vocês estão falando, muitas mulheres estão ficando com os ouvidos mais sensíveis depois da menopausa, ou seja, a tolerância geral aos sons ambientais está sendo modificado. O botão de ajuste de volume está sendo modificado, sim, por uma questão hormonal também, tá? Então, coisas para a gente pensar, quando a gente vai envelhecendo, entrando na menopausa, se a gente vai ficando mais sensível a sons, o quanto os nossos filhos ou quem convive com a gente também pode passar a apresentar uma sensibilidade a sons. Eu, particularmente, tenho aqui para mim, né? Nos últimos anos, meus ouvidos estão bem sensíveis na linha de hiperacusia, não na linha de misofonia. Mas eu tenho aqui para mim que o fato de eu ter muita consciência sobre coisas que estragam o ouvido, isso me faz evitar determinadas coisas, porque eu não quero que os meus ouvidos tenham, né, se comportem do jeito dos ouvidos de vários dos meus pacientes. Eu quero fazer alguma coisa preventiva para preservar o meu ouvido de um modo geral. Então eu me percebo numa situação evitativa com ruído e às vezes eu não quero ir para nem ter a chance de estragar o meu ouvido. Mas quando eu tô num ambiente mais barulhento, muitas vezes eu sou a primeira a falar, gente, não tá too much? Não, né? Então pode ser que eu esteja desenvolvendo uma hiperacusia por questões outras orgânicas, menopausa, etc. E pode ser que a conscientização, aprendizado dos outros pacientes, que é o que lá o Vicky Gomes falou, quando você fica ouvindo outras histórias e você vai pegando para si, né? Pode ser que as histórias dos meus pacientes, as mais pesadas, tenham de fato me influenciado a reagir diferente. Tá fazendo sentido para vocês? Me contam. Que mais?
Deixa eu passar um pouquinho mais para frente para ver o quanto eu tô atrasada aqui. Tã. Beleza, para quem tá chegando agora, essa é a ideia, né? Hoje, dentro do Novembro Laranja, nós estamos dando ouvido à misofonia, já que zumbido ocupa todos os outros domingos do nosso ano, tá? Deixa eu ver quem mais aqui. Sim, Ó, seria bom... Perfeito. A Ana Lúcia está respondendo para a Jaque que seria bom buscar um profissional que trabalha mais voltado com crianças, tá? Conduzir a sessão e envolver a criança. Bom, eu suponho que seja alguma coisa em relação à misofonia nas crianças. A gente atende muita criança com misofonia, tá? Então vem a consulta normalmente online, vem mãe, o pai e a criança, tá? A menorzinha que eu atendi de misofonia é uma fofa de 6 aninhos. Incrível como a menina sabia responder tudo, gente. Pais integrados, aquela criança é o foco da família, assim, muito legal de ver, tá? Então, o diagnóstico e estratégias de manejo, acho que são fundamentais. Agora, vale muito a pena. Eu sou suspeita. Terapia sonora, com sons baixos que a própria criança escuta para dessensibilizar o ouvido enquanto ela dorme. Porque se acordar de noite, ou para se virar, ou porque tá com dor, ou porque teve pesadelo, ou quer fazer xixi, já tá num ambiente sonoramente amigo, que ela mesma escolheu. E essa dessensibilização noturna, em velocidades diferentes, pode ajudar como se fosse a resetar, né? Fazer um setup diferente do incômodo, da reação que as pessoas têm com determinados sons, tá? Acho que super vale a pena. E TCC, terapia, acho que também vale muito, muito, muito a pena. O que mais aqui? Deixa eu ver. Minha filha estava fazendo terapia, mas não estava gostando. Disse que estava chato ficar falando. Não sei em que profissional levá-la. Acho que eu peguei o começo da pergunta agora, né? Peguei o comentário depois. Bom, e terapia com qualquer adulto também é assim, né? Quando não tá gostando, não tá aderindo, a ideia, se não vai durar muito, é melhor trocar. Por outro lado, às vezes algumas crianças são muito, muito reservadas, né? E falar com qualquer pessoa pode ser mais complicado. Gente, eu quero mostrar aqui uma poesia que mandaram pra gente. Na verdade, no ano passado, e eu recrutei isso aqui nas memórias. Olha aqui, que era falando do Novembro Laranja. Que era aqui, ó. Veja, vou deixar pra vocês. No mês de novembro, a força alegre do laranja nos guia em direção à conscientização e esperança no nosso dia a dia. Zumbido, misofonia e hiperacusia são desafios para encarar, mas unidos e decididos nós podemos superar. Quando você estiver pronto para cuidar melhor dos seus ouvidos, o Novembro Laranja pode ser a sua luz por 30 dias. Informações sobre melhora e cura se espalham em várias direções, trazendo alívio aos ouvidos e aos corações. Eu achei super bonitinho quando eu recebi no fim do Novembro Laranja do ano passado, porque, assim, além de falar de sentimentos, já que misofonia tem muita raiva associada, é essa coisa que eu compartilho muito, que quando a gente alivia algo, seja no sentimento, né? Seja no ouvido, seja no cognitivo, a gente de fato alivia o nosso coração. E lembrando que o sonho de consumo da população é paz, não é nem amor nem dinheiro, é paz o número 1. Quando a gente tá aqui, a paz é uma coisa que vem muito aqui no coração para mim. Momentos de paz são fundamentais. E quando a gente vive um desconforto com sons, que é um negócio tão do dia a dia que não dá pra gente fugir, muitas vezes a nossa paz vai embora. E, portanto, a busca por momentos de paz, acho que é algo fundamental.
Lembrei de um gancho também falando de terapia de uma outra paciente. Olha só, uma paciente que tinha acho que uns 15 anos na época, a mãe disse que ela sempre foi de boa, nasceu de boa, era uma criança de boa, se bastava brincando com qualquer pessoa, no colégio era elogiada pelos professores, tal. Ela entrou na puberdade e daí começou a ficar chata. E obviamente a primeira hipótese é adolescente que virou aborrecente, tá? E num determinado momento, antes da consulta, a mãe tinha colocado em terapia porque ela estava irritada, olha o padrão, ela estava irritada com pessoas que gostavam dela. Então, irritada com a mãe, com quem tinha um bom relacionamento, irritada com as duas melhores amigas, porque elas tinham formado um grupinho onde essa paciente era líder. E aí, um dia, então as outras eram as seguidoras, né? As babavam por ela. Um dia, quando essa menina foi no banheiro sem avisar, as duas outras falando assim, mandaram mensagem assim, cadê você? E ela reclamou pra mãe, mas eu não posso nem ir no banheiro, que já estão atrás de mim. Olha só, com as melhores amigas. E aí tinha um namoradinho que na época era todo preocupado com ela e ela irritada porque ele não largava do pé. Então, mãe, duas melhores amigas e namorado. Não é que estava irritada com o resto do planeta, né? Então, a mãe notou essa peculiaridade e quando me contou, eu falei, muito interessante. Posso falar com a terapeuta? E aí, a psicóloga dela, que estava fazendo TCC, ó, já serve para as mães de filhos com misofonia, estavam fazendo TCC e não conheciam muito sobre misofonia. Quando eu fui explicar, olha só o X da questão que ficou na minha cabeça. O insight foi, toda criança tem raiva, todo mundo tem raiva, cada um administra de um jeito, tá? Mas as crianças, adolescentes que estão se descobrindo, estão olhando a vida de uma outra maneira, elas têm a raiva e às vezes uma administração deficiente, não boa para o perfil delas, tá? E a misofonia é tida como o quê? Raiva dos sons. Então, na cabeça de muita gente, o mundo tem que silenciar e o resto do planeta tem que mudar de comportamento, coisa que a conta não fecha, tá? Então, só para fechar a live de hoje, que a gente já se alongou, o que me veio na cabeça que eu falei com a terapeuta, e se a gente focasse nas questões de um adolescente que geram raiva? Faz escrever, sugestão, faz escrever, conscientizar tudo que tem raiva. Não precisa nem ler ou dar para terapeuta, né? Uma técnica é queimar, mas faz conscientizar, porque a raiva é uma montanha que vai se acumulando dentro da gente, só vai crescendo e cada vez mais vai gerando gatilhos muito mais rápidos e poderosos. Então eu lembro que eu tive uma conversa com essa terapeuta e acho que uns 3 meses depois, essa mãe me falou que a criança estava melhor, a adolescente estava melhor da misofonia. Moral da história: misofonia é raiva de sons. A gente falou isso desde o começo. E se os sons forem só uma das vertentes que a pessoa com excesso de raiva tiver que olhar? Porque se tiver que olhar para uma raiva geral que inclui os sons, o tratamento raiz é a administração da raiva, não é a misofonia apenas, tá bom? Então fiquem com isso como uma das dicas também para ajudar a entender, a administrar, a buscar ajudas que possam ressignificar os gatilhos na vida de todo mundo que tem misofonia, adulto ou criança, e buscando estratégias realmente de primeiro melhorar. Mesmo que a gente tenha aí os casos de cura, que a gente já entrevistou e que a gente vai fazer aí uma força-tarefa mais
enfática aqui para juntar mais pessoas com a ajuda da Tininha, ou de todo mundo que quiser. Conheceu alguém com misofonia? Me passa aqui no direct, tá? Com alguém que se curou de misofonia, me passa no direct. A primeira coisa, apesar de ter a cura, melhoras parciais são sempre bem-vindas, tá? Nunca tenham raiva de quem se curou. Usem essa pessoa como um exemplo. Se ela conseguiu, eu também posso conseguir, tá? Então assim a gente vai juntando informação positiva e poderosa para que a gente possa fazer aos pouquinhos uma outra mudança de paradigma. Se zumbido que veio antes e era rotulado como não tem cura, não tem o que fazer, tem que aprender a conviver, a misofonia que veio depois, a gente tem obrigação de fazê-la chegar mais rápido no ponto que o zumbido está hoje, já com uma publicação sobre cura, do que deixar, né, a coisa fluir sem ninguém agir. Tá? Apesar das 1.502 atividades, eu adoraria capitanear essa atitude. Então, eu conto com vocês dentro do possível, dentro da boa vontade, sempre lembrando que casos de cura interessam profundamente. Eles, quando são bem utilizados para fazer entender e mostrar para as pessoas esse caminho é viável para você também, eles são extremamente poderosos, muito mais do que uma médica com boa vontade só falando para vocês, tá bom? E por falar em boa vontade, a gente encerra hoje aqui o nosso trabalho voluntário, lembrando que essa semana agora que entra, nós temos o Dia Nacional de Conscientização do Zumbido, que é 11 de novembro, da misofonia, que é 12 de novembro, e da hiperacusia, que é 13 de novembro. Aproveitem! Postem, divulguem, façam a parte de vocês. Vistam acessórios laranja, divulguem aquilo que vocês tiverem de laranja, roupa, etc. Tudo vale para levar essa conscientização para frente, tá bom? Beijo no coração e a gente se vê no domingo que vem. Tchau, tchau.